sei que o senhor tem novidades aí sobre aeroporto, royalties, mas antes eu queria saber a tua avaliação aí sobre o episódio de ontem e o que o Temer comentou contigo sobre aquela confusão na porta do Centro de Convenções. Olha, o vice-presidente da República é um homem muito experiente, já foi procurador do Estado, foi secretário de Segurança 2 vezes no governo do Estado de São Paulo, no governo Franco Montoro, foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim, tem toda uma vivência e toda uma militância política no campo democrático, né? Entende perfeitamente essas movimentações. Evidentemente, Fernanda, que num momento como esse não foi o melhor dos mundos o que nós assistimos aqui em Vitória ontem. Ou seja, um seminário muito importante, um seminário de dimensão nacional, para discutir reforma eleitoral, com presença de muitos desembargadores, juízes, a presença aqui do Dr. Lewandowski, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. O ideal é que nós pudéssemos ter feito o evento, e num momento como esse, em que, pela relação que temos com o vice-presidente, nesse momento em que estamos tendo que negociar e articular coisas importantes com a República, como a questão dos royalties, que de novo, sabe, está aí sob o Espírito Santo uma ameaça muito grande, tem a questão da reforma tributária, questões como o aeroporto, como o porto, enfim, temas que estão relacionados à infraestrutura do Estado, que não foi agradável para nenhum de nós ter vivido o que vivemos ontem. Mas a vida é assim, vamos tocar para frente. O senhor estava no aeroporto, né, com a chegada do vice-presidente e acompanhou passo a passo, né, a decisão de ir, não ir. A assessoria do vice-presidente, inclusive, chegou a me dizer de que ele, por diversas vezes, disse que tentaria chegar ao centro de convenções, mas foi orientado pela Segurança Nacional de que não deveria dar continuidade, né? Na verdade, eu fui convidado pelo vice-presidente da República e vim de Brasília com ele. E, na verdade, nós tomamos conhecimento só aqui no aeroporto dessas movimentações, e a Casa Militar da Vice-Presidência da República recomendou ao vice-presidente que ele, de fato, não fosse, porque não tinha como oferecer, de certa forma, segurança e integridade física ao vice-presidente. Então, naturalmente, num ambiente desse, de estresse como esse, é preciso ser conservador, é preciso ter muita cautela. E a decisão, então, por conta da orientação da Casa Militar da Vice-Presidência, é que o evento, que a presença do vice-presidente fosse abortada, né? Uhum. O Tribunal Regional Eleitoral, né, ontem, em pleno calor aí das manifestações, né, atribuiu a responsabilidade do cancelamento a uma falta de preparo da polícia, ou até de um mau dimensionamento, né, do aparato policial para garantir essa segurança. O senhor já foi vice-governador, né, senador? Como é que é tomar uma decisão dessa? Manda a polícia, manda menos polícia? Fernanda, cada caso é um caso, né? Quer dizer, a meu modesto juízo, eu fui vice-governador, lidei no dia a dia com esses temas, que são temas muito, muito sensíveis. Cada caso é um caso. Não há um modelo, não há uma fórmula pronta e acabada, porque são circunstâncias muito próprias, com características também muito próprias, né? Eu não sei se houve equívoco, se não houve equívoco, eu não estou no dia a dia da administração do governo do Estado. O fato é que o conjunto da obra não foi o melhor. O melhor é que tivéssemos feito o nosso evento, é que tivéssemos recebido aqui não apenas o vice-presidente, mas o professor de Direito Constitucional, Michel Temer, que falaria sobre a reforma política, e o nosso Estado seria, durante 2 ou 3 dias, o centro nacional desse tema, que é um tema que está em pauta na agenda do Congresso Nacional. Vamos para o aeroporto? O que o vice-presidente lhe prometeu? Não, nós podemos atualizar a nossa agenda em relação ao aeroporto, né? Agenda esta, senador, só para a gente lembrar os ouvintes, do qual o senhor tinha um encontro, né, com o novo ministro, né, dessa pasta nacional de aviação, que prometeu um cronograma que não entregou, não era mesmo? Não. Esse cronograma foi entregue e foi publicado pelos jornais na semana passada. Inclusive o jornal A Gazeta publicou em detalhes, a jornalista Rita Briz, da Economia, publicou em detalhes o novo cronograma do aeroporto de Vitória, né, estabelecendo
algumas coisas aí de curto prazo, como a inauguração já do terminal móvel, que não é o ideal, evidentemente, é uma improvisação, mas é uma improvisação. Pois não, Fernando? Não é do puxadinho, é da obra em si. Não, são coisas assim, vamos lá. O nosso aeroporto hoje ele tem uma estrutura, segundo os especialistas, para 500 mil pessoas por ano. Exato. 500 mil usuários. Defasado. Estamos com 2 milhões. Exato. Estamos, portanto, com uma infraestrutura muito aquém, muito abaixo daquilo que nós necessitaríamos, né? Uhum. Então nós temos uma intervenção de âmbito estrutural, de longo prazo, que é uma nova pista, um novo pátio, um novo terminal compatível com a nossa realidade, com o crescimento que o nosso Estado está, felizmente, vivendo como gerador de oportunidades para muitos capixabas, né? No curto prazo, o Infraero sinaliza nesse cronograma que estará inaugurando os 2 terminais móveis. Esses 2 terminais móveis vão elevar a estrutura do aeroporto de 500 mil para 1,5 milhão. Uhum. Então já teremos uma percepção de melhora, de mais conforto, de mais respeito para tratar os usuários, não só os capixabas, mas os brasileiros que nos visitam, que vêm para cá fazer negócio, gerar oportunidade para 1,5 milhão. Então já vai melhorar bastante a condição de conforto das pessoas que utilizam o aeroporto, que precisam utilizar o aeroporto. Mas isso está muito aquém daquilo que nós precisamos. Eu sou um crítico, efetivo, contumaz da falta de competência, da falta de eficiência, da falta de comprometimento do Infraero, tá certo? Com o nosso Estado em relação ao aeroporto, que está há 3 anos parado. Então isso é injustificável, não há justificativa para isso. A entrega dos módulos operacionais até o finalzinho de setembro, mais tardar a primeira semana de outubro... o programa do Infraero é entregar até o dia 15 de setembro. É programa, Nós vamos estar cobrando a pontualidade dessa entrega, porque sabemos o quanto isso é importante já no curto prazo para os usuários e para todos nós que somos envergonhados dessa estrutura do aeroporto de Vitória. Essa notícia a gente já deu, inclusive, com exclusividade com a vinda aqui do novo superintendente da Infraero. O que a gente ficou, o que eu percebi, assim, que é uma coisa assim, que depende muito de processo licitatório, se não houver nenhum tipo de questionamento, é a obra em si mesmo, né, da ampliação, do qual o senhor agora já disse que esse cronograma foi divulgado, com expectativa de retomada de fato em 2012. É isso. O que nós conversamos no café da manhã com o vice-presidente Michel Temer, que eu já tinha, inclusive, conversado com o governador Renato Casagrande. Eu acho que nós temos um modelo muito interessante em curso no Brasil, que é a construção de um aeroporto lá no Rio Grande do Norte, lá na capital natal. Lá é um aeroporto que está sendo edificado por uma parceria pública-privada. Eu acho muito difícil, Fernanda, que o Infraero tenha condição de dar conta de 67 aeroportos no Brasil. Eu acho que o Infraero tem que compartilhar disso com o setor privado. E nós conversamos isso pela manhã com o vice-presidente Michel Temer. E nós estaremos sugerindo ao governador Casagrande que o governo do Estado, que as entidades do Espírito Santo possam contratar um projeto de viabilidade econômica, porque se nós, de fato, tivermos o compartilhamento dessa que é uma atividade mundo afora muito comum. Uhum. Em qualquer das médias e grandes cidades do mundo, você tem a participação do setor privado, porque fazer gestão de terminal é como fazer gestão de hotelaria. Uhum. Então, nós vamos sugerir ao governador Casagrande que nós possamos aqui encomendar um projeto de viabilidade desse aeroporto, mais ou menos nos moldes em que foi feito no Rio Grande do Norte. Como foi feito lá? O governo federal está construindo com recursos do Orçamento Geral da União, pista e pátio. Portanto, a infraestrutura é bancada com recursos públicos. E você faz uma parceria pública-privada para que o setor privado, que via de regra tem mais eficiência do que o Estado para fazer esse tipo de gestão, possa compartilhar e com isso a gente possa antecipar esses prazos todos, até porque, sejamos muito sinceros, depois de tantos compromissos que o Infraero assumiu com o nosso Estado, nós ficamos sempre com o pé atrás se de novo o Infraero estará cumprindo com as obrigações e com os cronogramas que estabeleceu com o nosso Estado. Bom, Na prática, Fernanda, nós estamos buscando assim todas as alternativas
para que nós possamos colocar fim a isso que eu tenho chamado de novela mexicana, que tem tido princípio, tem tido meio e não tem tido fim. E é uma indignação, é uma indignidade para nós capixabas a situação em que encontra o nosso aeroporto. Uhum. Bom, e para a gente encerrar, senador, há uma nova proposta de discussão aí da partilha dos royalties, né? Uhum. E eu acredito que o senhor também tenha pedido uma atençãozinha especial para o Espírito Santo, para o vice-presidente. Não, o vice-presidente, inclusive, voou para Recife. Ele estaria almoçando com o governador Eduardo Campos, de Pernambuco. E o governador Eduardo Campos está escalado pelos governadores do Nordeste para fazer a interlocução, tanto com o nosso estado quanto com o estado do Rio de Janeiro. Na prática, nós temos três circunstâncias, Fernando. Quer dizer, o nosso estado esse ano, ele deve receber entre estados e municípios, entre royalties e participação especial, alguma coisa muito próximo a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Uhum. Essa proposta que começou a tramitar a partir de ontem, num movimento assim, muito intenso, que reúne os governadores do Nordeste e do Norte, que reúne as bancadas do Congresso Nacional. Uhum. Esse é um movimento... Senador? Perdemos o contato com o senador Ricardo Ferraço. Ele que ontem veio, portanto, num avião aí da Força Aérea com o vice-presidente da República, Michel Temer, acompanhou toda essa movimentação em torno da chegada do vice-presidente, que faria a abertura oficial do evento que pretenderia, né, discutir a reforma política e eleitoral em discussão no Congresso Nacional. E agora pela manhã também participou de um café da manhã com o vice-presidente antes dele deixar o Estado. Na pauta, é claro, os assuntos que estão aí pendentes no Estado, como, por exemplo, a retomada das obras, de fato, do aeroporto de Vitória e também essas novas propostas que surgem a cada dia e que envolvem a partilha dos royalties de petróleo. Exatamente sobre os royalties de petróleo que o senador falava, sobre a preocupação do Estado em, mais uma vez, ter que arregaçar as mangas, brigar com relação à garantia aí de não perder, né, parte dessa fatia que já é hoje de direito do Estado. E ele informando, inclusive, que o vice-presidente está indo neste momento para Recife, vai continuar com essas discussões. A proposta que foi apresentada esta semana pelo presidente do Senado, José Sarney, que trata aí, portanto, e que, de certa forma, beneficiaria mais os estados do Norte e Nordeste. Essa é a nova preocupação do Estado, portanto, em relação a essa nova proposta que pode vir a tramitar no Congresso em torno da partilha dos royalties de petróleo. Agora são 10h26, temos muitas contribuições dos